Você já olhou para sua própria vida e pensou: em algum momento vão descobrir que eu não sou tão bom assim? Já sentiu que todas as suas conquistas foram sorte, coincidência ou apenas um acidente? E se eu te dissesse que algumas das pessoas mais inteligentes, talentosas e admiradas do mundo convivem diariamente com esse mesmo sentimento silencioso? Existe uma razão profunda para isso acontecer, porque talvez o problema nunca tenha sido falta de capacidade. Talvez você tenha sido condicionado a duvidar de si mesmo carregando qualidades extraordinárias. E o mais assustador é que essa sensação pode estar roubando oportunidades, destruindo sua autoestima e impedindo você de viver o potencial que existe dentro da sua mente. Hoje você vai entender por que a síndrome do impostor faz pessoas incríveis se sentirem uma fraude, como ela manipula seus pensamentos sem que você perceba e, principalmente, como começar a se libertar desse ciclo mental que te faz diminuir a própria luz. Então já se inscreve agora no canal, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que mais mexe com a sua autoestima e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque o que você vai descobrir hoje pode transformar a maneira como você interpreta a sua própria história. Existe uma característica muito curiosa na mente humana. Quanto mais consciência uma pessoa tem, mais ela tende a perceber suas limitações. Enquanto isso, pessoas menos preparadas frequentemente acreditam que sabem mais do que realmente sabem. Pesquisadores da psicologia descobriram que indivíduos altamente competentes costumam subestimar suas capacidades, justamente porque enxergam a complexidade das coisas com mais profundidade. E é aí que nasce uma das maiores armadilhas emocionais da vida moderna. Você começa a acreditar que não merece o lugar onde chegou. Mesmo estudando, mesmo se esforçando, mesmo dando resultados, mesmo ouvindo elogios, dentro da sua mente existe uma voz constante dizendo: você enganou todo mundo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Se você realmente fosse incapaz, você estaria preocupado em melhorar tanto? Pessoas arrogantes raramente questionam a si mesmas. Já pessoas conscientes vivem em conflito interno porque se importam profundamente em fazer o melhor possível. O problema é quando essa autocobrança ultrapassa o limite saudável e se transforma em tortura emocional. A síndrome do impostor não é humildade. Isso precisa ficar claro. Humildade é reconhecer que ainda há o que aprender. A síndrome do impostor é ignorar completamente tudo o que você já conquistou. E talvez você faça isso sem perceber. Talvez, toda vez que alguém te elogia, você imediatamente pense: eles estão exagerando. Talvez, quando algo dá certo na sua vida, você diga para si mesmo que foi apenas sorte. Talvez você se compare constantemente com pessoas que parecem mais confiantes e conclua que existe algo errado com você. Mas a verdade é que confiança e competência não são a mesma coisa. Existem pessoas extremamente confiantes sem preparo nenhum e pessoas brilhantes vivendo em silêncio, escondidas atrás do medo de não serem suficientes. Isso acontece porque a mente humana cria filtros emocionais e esses filtros geralmente nascem muito antes da vida adulta. Muitas pessoas que sofrem com a síndrome do impostor cresceram em ambientes onde precisavam provar valor o tempo inteiro. Ambientes onde errar era visto como fracasso, onde elogios eram raros, onde amor e reconhecimento pareciam depender de desempenho. Tom ou Tempo, a pessoa aprende algo perigoso. Meu valor depende do quanto eu consigo impressionar. E quando isso acontece, nenhuma conquista parece suficiente. Você alcança algo importante, mas a satisfação dura poucos minutos. Logo depois vem outro medo, outra cobrança, outra insegurança. Como se sua mente estivesse sempre tentando sobreviver a um julgamento invisível. E sabe, o mais cruel? Muitas vezes ninguém está te julgando além de você mesmo. Pesquisas mostram que o cérebro possui uma tendência natural de dar mais atenção ao negativo do que ao positivo. Isso era útil para a sobrevivência no passado, mas hoje faz muitas pessoas ignorarem completamente suas vitórias, enquanto ampliam qualquer pequeno erro. É por isso que um único fracasso pode apagar 10 conquistas dentro da sua memória emocional. E aos poucos você começa a viver cansado. Cansado de tentar parecer forte. Cansado de fingir confiança.
cansado de sentir que precisa merecer existir. Mas existe algo que poucas pessoas entendem sobre a síndrome do impostor. Ela não aparece porque você é fraco. Ela aparece porque você passou tempo demais tentando ser perfeito. E perfeição é uma prisão emocional. Porque não importa o quanto você faça, sempre existirá algo que poderia ter sido melhor. Sempre existirá alguém mais avançado. Sempre existirá uma nova meta impossível criada pela sua própria mente. Então me responde com sinceridade. Quantas vezes você anulou suas próprias qualidades porque acreditava que ainda não era bom bastante? Quantas oportunidades você perdeu por medo de falhar? Quantas vezes você ficou em silêncio mesmo tendo algo valioso para dizer? Quantas vezes você se sabotou antes mesmo de tentar? Talvez o problema nunca tenha sido falta de talento. Talvez você apenas tenha aprendido a enxergar a si mesmo de maneira distorcida. Existe uma diferença enorme entre ser insuficiente e sentir-se insuficiente. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários. Você vai entender como a comparação silenciosa destrói sua identidade. Por que pessoas altamente inteligentes sofrem mais com isso e como sua mente cria uma versão falsa de quem você acredita ser. A comparação é uma das maiores fábricas de insegurança da mente humana. E o pior é que ela quase sempre acontece em silêncio. Você olha para alguém que parece confiante, bem-sucedido, admirado, e imediatamente sente que está ficando para trás, como se existisse uma corrida invisível acontecendo o tempo inteiro e você estivesse perdendo. Mas existe uma coisa que ninguém te mostra. Você está se comparando com a aparência da vida dos outros, enquanto convive diariamente com os bastidores da sua própria mente. Você conhece suas dúvidas, seus medos, seus erros, seus pensamentos mais inseguros. Mas quando olha para outra pessoa, você vê apenas o resultado final. Você não vê as crises, os fracassos, os choros escondidos, os momentos de desespero ou as noites em que ela também acreditou não ser suficiente. E isso cria uma ilusão extremamente perigosa. A ilusão de que todo mundo sabe exatamente com o que está fazendo. Manos Foucault. Pesquisadores da área do comportamento humano descobriram que pessoas mais inteligentes tendem a sofrer mais com a autocrítica porque possuem maior capacidade de análise. Elas percebem detalhes, riscos e possibilidades que outras pessoas ignoram. O problema é que essa consciência elevada pode virar um ataque constante contra si mesmas. Enquanto alguns agem sem pensar, você pensa tanto que paralisa. Enquanto alguns se arriscam mesmo sem preparo, você espera se sentir totalmente pronto. Mas aqui está uma verdade que pode mudar sua vida. Ninguém se sente completamente pronto. A confiança não nasce antes da ação. Ela nasce depois da repetição. Só que a síndrome do impostor faz você acreditar que precisa eliminar toda insegurança antes de agir. E isso nunca acontece, porque o medo não desaparece magicamente. O que muda é sua relação com ele. Existe também outro detalhe importante. Muitas pessoas construíram uma identidade inteira baseada em agradar os outros. Desde cedo, aprenderam que seriam aceitas apenas se fossem perfeitas, inteligentes, fortes ou úteis. Então começaram a esconder vulnerabilidades para manter essa imagem. Mas viver tentando sustentar uma versão perfeita de si mesmo é emocionalmente exaustivo, porque no fundo você sente que se as pessoas enxergarem suas falhas, deixarão de te admirar. E é exatamente aí que nasce a sensação de fraude. Você não sente que precisa ser amado por quem realmente é. Sente que precisa atuar o tempo inteiro para merecer valor. Mas presta atenção nisso. Ser humano não te torna menos incrível. Errar não cancela suas qualidades. Ter medo não significa incapacidade. Você vai descobrir como essa voz interna destrói sua autoestima silenciosamente e qual é o passo mais importante para começar a quebrar esse ciclo mental. Existe uma batalha acontecendo dentro da sua mente todos os dias. E talvez ninguém ao seu redor perceba. Porque por fora você continua funcionando, trabalhando, estudando, sorrindo, conversando. Mas por dentro existe uma voz constante diminuindo tudo o que você faz. Uma voz que transforma conquistas em obrigação. Uma voz que faz você acreditar que poderia ter feito melhor. Uma voz que nunca permite que você se sinta suficiente. E quanto mais você alimenta essa voz,
mais distante fica da própria identidade. Porque chega um momento em que você já não consegue enxergar suas qualidades com clareza. Você passa a viver apenas tentando corrigir defeitos, provar valor e evitar falhas. Sua autoestima deixa de ser construída pelo que você é e passa a depender da aprovação dos outros. Só que existe algo extremamente perigoso nisso. Quando sua identidade depende de validação externa, qualquer crítica vira uma ameaça emocional. Uma simples rejeição pode destruir seu dia. Um comentário negativo pode ficar na sua cabeça por semanas. Um erro pequeno pode fazer você questionar toda a sua capacidade. E sabe por quê? Porque no fundo você não está apenas tentando ter sucesso, você está tentando sentir que merece existir. Pesquisas da psicologia emocional mostram que pessoas com padrões elevados de perfeccionismo frequentemente associam desempenho com valor pessoal. Elas acreditam, mesmo inconscientemente, que precisam ser excepcionais para serem aceitas. Mas isso cria uma prisão invisível, porque você nunca descansa, nunca sente que chegou lá, nunca acredita totalmente nos elogios que recebe. E o mais triste é que muitas pessoas passam anos lutando para conquistar reconhecimento, sem perceber que o verdadeiro problema sempre foi a dificuldade de reconhecer a si mesmas. Talvez você esteja esperando uma prova definitiva de que é bom o bastante. Um momento mágico onde toda insegurança desaparece. Um dia em que finalmente vai olhar para si e sentir orgulho sem medo. Mas essa segurança absoluta não existe. Até pessoas extremamente bem-sucedidas convivem com dúvidas internas. A diferença é que algumas aprenderam a agir apesar delas. E aqui está uma das maiores libertações que você pode experimentar. Você não precisa acreditar 100% em si mesmo para começar. Você só precisa parar de obedecer completamente ao medo. Porque coragem não é ausência de insegurança. Coragem é continuar mesmo inseguro. Então pense nisso com sinceridade. Quantas partes da sua vida ficaram paradas esperando você se sentir perfeito? Quantos sonhos foram adiados? Quantas versões suas morreram antes mesmo de nascer? Talvez esteja na hora de entender que sua mente não foi feita para definir seu valor absoluto. Ela foi feita para proteger você. E às vezes ela protege tanto que impede você de viver. Na próxima parte, você vai descobrir como começar a reconstruir sua autoestima de forma real. Como silenciar essa autossabotagem emocional e por que aceitar suas imperfeições pode ser exatamente o que vai libertar sua vida. A maior mudança começa quando você percebe que não precisa vencer a si mesmo o tempo inteiro. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que evolução significava se cobrar mais, exigir mais, se pressionar até o limite. Mas existe uma diferença enorme entre crescer e viver em guerra consigo mesmo, porque ninguém consegue florescer em um ambiente interno de ataques constantes. Imagine tentar construir uma vida saudável enquanto sua própria mente repete diariamente que você não é suficiente. Imagine tentar acreditar nos seus sonhos, enquanto existe uma voz interna dizendo que você vai falhar, decepcionar ou ser descoberto como uma fraude. Com o tempo, isso desgasta sua energia emocional. E é exatamente por isso que o primeiro passo para vencer a síndrome do impostor não é se tornar perfeito. É aprender a desenvolver autocompaixão. Isso não significa passar a mão nos próprios erros ou desistir de melhorar. Significa parar de se tratar como inimigo. Pesquisadores da psicologia descobriram que pessoas que aprendem a lidar com suas falhas de maneira mais humana desenvolvem mais resiliência emocional, mais coragem para tentar novamente e menos medo de errar. Porque quando você entende que falhar faz parte do processo, o erro deixa de ser uma sentença sobre quem você é. E talvez essa seja a verdade que sua mente precisava ouvir há muito tempo. Seu valor não desaparece quando você falha. Você continua digno, continua capaz, continua importante. A síndrome do impostor faz você acreditar que precisa merecer amor, reconhecimento e respeito através da perfeição. Mas ninguém consegue sustentar a perfeição para sempre. Uma hora, a máscara quebra. Uma hora o cansaço aparece. Uma hora você percebe que passou tempo demais tentando ser aceito e pouco tempo sendo você mesmo.
E sabe o que é mais libertador? Perceber que as pessoas não se conectam com versões perfeitas, elas se conectam com verdade. Sua dor não te torna fraco, sua insegurança não te torna inferior. Sua vulnerabilidade não apaga sua força. Na verdade, muitas vezes é justamente aquilo que você tenta esconder que torna sua história humana e inspiradora. Então, da próxima vez que sua mente disser que você não é bom o bastante, pare por um instante e se pergunte: isso é realmente verdade? Ou é apenas o medo falando mais alto? Porque durante anos, você pode ter alimentado uma imagem distorcida sobre si mesmo. E talvez hoje seja o começo da reconstrução. Você não precisa continuar vivendo como prisioneiro da própria autocrítica. Você pode aprender a reconhecer suas conquistas sem culpa. Pode aceitar elogios sem desconfiar. Pode ocupar espaços sem sentir que precisa pedir permissão para existir. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você finalmente perceba que nunca foi uma fraude. Você apenas esqueceu de enxergar a própria luz. Então, se esse vídeo falou com você, se inscreva agora no canal, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.